Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui hoje com o Apocalipse. Como eu já disse, que no livro, a Bíblia toda, no livro de Gênesis, ela é como se fosse uma lavoura, não é? Gênesis é a semeação, a semente. O discorrer dos outros livros da Bíblia, que a Bíblia tem 66 livros no total. Então, Gênesis é a sementeira e 64 livros são a lavoura que vem crescendo, que vem passando pelas dificuldades até chegar à colheita. A mesma coisa a Bíblia, podemos considerar assim, até chegar ao Apocalipse. Apocalipse, o livro da colheita. Muitos não gostam de ouvir falar sobre Apocalipse. Muitos interpretam o Apocalipse do seu modo, da sua maneira. Querem aumentar alguma coisa, explicar coisas que talvez não há necessidade de explicações. O Apocalipse em si, ele já tem uma grande revelação, pois ele começa falando que ele é uma revelação. E essa revelação foi dada ao apóstolo João no fim da sua vida por Deus. Deus tinha um plano na vida de João, do apóstolo. Nós vemos que os apóstolos, cada um deles foram dispersados, mortos e foram se acabando. Mas quando chegou a vez de João, como já falamos, foi lançado na ilha de Pátimo, com a esperança de que aqueles que estavam lançando ele tinham uma esperança ou uma desesperança, que ele ali seria comido pelos animais, não iria dar o trabalho para eles matar. Mas a proposta, o plano de Deus, e Deus está na direção desse plano, não é? Então, foi completamente diferente. Quero ler aqui agora, no capítulo 2, o verso 8 até o verso 11, e vamos falando aquilo que sentimos de falar, de acordo com o que está escrito. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não dão valor. Ah, mas você só leu a Bíblia. Ah, mas você precisa explicar. Explicar o quê? A Bíblia, ela é explicada. Ela é a palavra de Deus. Ela é a revelação de Deus. Mas o Senhor, Ele dá também o discorrer do que nós estamos lendo. Aquilo que nós estamos entendendo, porque é o Senhor que dá o entendimento. Então, aquilo que nós recebemos de Deus, nós passamos para os irmãos. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da morte. Graças a Deus. Continua aqui, não é? A igreja de Esmirna. A primeira igreja que foi falada aqui, Efésios. Eu disse que essa igreja de Efésios está dentro de mim. E agora eu vou dizer também
que essa igreja de Esmirna, do jeitinho que ela está descrita aqui, ela está dentro de mim. E tenho certeza que ela está dentro de cada um de nós. E tenho certeza que ela está na localidade, nas igrejas. Por quê? Foi para as igrejas que o Senhor falou. Não foi? Então, se ele falou para a igreja, se eu sou a igreja, então o Senhor falou para mim. E aqui ele diz que o anjo da igreja, que está em Esmirna, ele escreveu uma mensagem que veio daquele que é o primeiro e que é o último. Quem é esse? Podemos dizer que não sabemos? Não, não tem como. Por quê? Tem uma identidade aqui? Tem. Ele morreu e tornou a viver. Então, esta mensagem é daquele que é o primeiro, daquele que é o último. Ele é o alfa, o ômega, quer dizer o primeiro e o último. E ele morreu, mas também ele ressuscitou. Ele é o Deus da ressurreição. É isso que está revelando aqui. Ele está dizendo para nós hoje, está dizendo para mim, para você, para todos que querem ouvir, todos que dão crédito à sua palavra. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Lá nos evangelhos ele levantou-se, subiu ao monte e gritou, exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Sim, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a vida. Ele pode falar isso. Venha a mim e beba. Aqui, quem tem sede, venha a ele e beba. Beba essa palavra. Beba essa mensagem. Olha o que ele está dizendo. Eu não sou indiferente com vocês. Ele diz assim: eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei. Eu sei que você está sofrendo, João. Eu sei que você está sofrendo, José. Eu sei que você está sofrendo, Antônio. Eu sei que você está sofrendo, Maria. Eu sei que você está sofrendo. Sei que também são pobres, mas de fato são ricos. Pobre aqui, no sentido que nós somos pobres de espírito, mas ricos porque temos o Espírito do Senhor. Graças ao Senhor. Precisamos mesmo ser pobres para se tornar ricos do Senhor. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Eles afirmam que são judeus. Aqui o sentido da palavra também pode ser considerado aqueles que se dizem que servem ao Senhor, mas não servem. Que têm, talvez são pessoas que simplesmente passam até ter a religião como um comércio. Então, eles afirmam que são judeus, afirmam que são cristãos, mas não são. Ele é que está falando, não são. Falam mal de vocês. Olha, quem fala mal não pode ser um cristão. O cristão não fala mal. O cristão recebe a palavra do Senhor e é perseguido, como fala aqui. Ele fala que ele sabe que nós somos perseguidos. E ainda ele fala assim, eles são um grupo que pertence a Satanás. É bravo, é muito forte. Porém, é a verdade, porque veio daquele que tem a palavra, daquele que morreu, daquele que ressuscitou, daquele que disse que está dizendo agora: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, eu sou tudo. Sim, então foi ele quem falou isso. Pertence a Satanás. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Não precisa ficar com medo. Escutem, escutem.
ele pode até chegar, colocar alguém de vocês na prisão. Muitas vezes coloca irmãos na prisão, não é? Na prisão do pecado. Não é uma prisão, aquele que roubou foi para a prisão, matou foi para a prisão. Não. Ele, aqui, a prisão por causa do pecado, lança no pecado, derruba com o pecado, torna-se prisioneiro dele. Mas mesmo assim, vocês são provados. Muitas vezes, muitos que acontece isso, é provado por 10 dias. Aqui 10 dias é um símbolo. Pode ser 10 anos, pode ser 10 horas, pode ser 10 minutos, pode ser 100 anos, talvez, ou 50 anos, ou 40 anos. Quem sabe? Quantos anos pode ser? É um símbolo aqui. Vocês sofrem durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória eu lhes darei a vida. Então a nossa vitória é a vida de Cristo. Vocês têm ouvidos para ouvir? Então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ele está dizendo a você, você é a igreja. Ele está dizendo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está dizendo às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Precisamos ir até o fim. Precisamos perseverar. Paulo disse que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. É isso. Nós precisamos também combater o bom combate, o combate levando a palavra de Deus. O que interessa para Deus aqui é a volta do Senhor. E por isso Ele está falando isso para nós. Ele não está aqui falando de prosperidade. Você vai ter prosperidade, não. Pelo contrário, não é? Você pode ser entregue até nas mãos do Satanás. E pode ficar preso por ele por 10 dias. E aí, Ele está dizendo, tenha bom ânimo. Ele está precisando de nós. Nós estamos precisando dele. E precisamos levar essa palavra, esse amor de Deus, para aqueles que ainda não têm. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.